Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 15, amém. Hoje a gente vai falar sobre o cântico de Moisés e vamos falar sobre as águas de Mara, né? Vamos entender o que são essas águas de Mara. E foi a primeira provação do povo de Israel, as águas de Mara. Ela não foi por acaso, né? Aqui no capítulo 15 fala que foi uma provação. Deus mandou para provar aquele povo. E eles foram reprovados. Na primeira prova, eles já foram reprovados. A gente vai ver que eles vão ser muito reprovados, né? Deus vai mandar muitas provas e eles vão ser muito reprovados. Tanto que a gente vai ver que Deus depois, né, vai chegar um tempo em que Deus vai querer mudar a sua promessa apenas para a descendência de Moisés. Por causa do amor que ele tinha por Abraão, né? Ele tinha que cumprir a promessa, né? Ele tinha que cumprir a palavra dele, porque como a gente falou, a palavra dele não volta vazia, então ele tinha que cumprir a palavra dele, a promessa que ele deu a Abraão. Então vai chegar um momento que ele vai falar: ah, Moisés, eu vou matar todo mundo e agora eu vou seguir minha promessa em você, na sua descendência, né? Então esse povo vai ser muito reprovado, né? Mas Moisés, a gente vai ver que vai orar pelo povo e Deus vai perdoar o povo. Moisés intercede muito por esse povo, né? Mas a gente vai ver que esse povo, ele é muito reprovado. Ele é reprovado em todas as provações que Deus for dar, ele é reprovado. Tanto que Deus vai ficar tão desgostoso que Deus vai falar: olha, eu tô dando Canaã para vocês, eu tô dando a terra prometida para vocês por amor a mim mesmo. Não é mais por amor a vocês, porque vocês não me obedecem. Vocês não cumprem o que eu falo. É por amor a mim mesmo, por amor à minha palavra. Por ser fiel à minha palavra, eu vou entregar para vocês, né? Porque vocês não obedecem. Então agora, no capítulo 15, a gente vai ver, né, que vai ser aqui, né, entoado um cântico, né, o cântico de Moisés. A gente vai ver que esse cântico de Moisés, ele também vai ser entoado, né, no final ali, né, quando Jesus Cristo vier, né, e aqueles que estiverem com Cristo saírem vencedores, né, em Cristo. Então esse cântico vai ser entoado, o cântico de Moisés. Então, em Apocalipse fala sobre esse cântico também. E a gente vai ver também que no capítulo 15 vai falar sobre as águas de Mara, que é a primeira aprovação do povo de Israel, que ele vai ser reprovado, né? E vai ser falado também sobre a primeira lei, sobre a primeira ordem de Deus, né? Então, aqui no capítulo 15, Deus vai dar a primeira ordem para o povo de Israel, a primeira lei para o povo de Israel, vai ser no capítulo 15. Então, no capítulo 15, a gente vai ver que tem um cântico de Moisés que vai ser falado, que esse mesmo cântico vai ser cantado, né, quando Jesus Cristo vier, né, e resgatar os seus, né? Então a gente vê que há um link, né, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não são coisas diferentes, né? Às vezes a gente acha que são coisas distintas. Tem gente que gosta só do Antigo Testamento, né? Tem pessoas que querem ler só o Antigo Testamento e tem gente que quer ler só o Novo Testamento. Mas eles não são coisas separadas, eles são coisas unidas, são coisas juntas, né? O Antigo Testamento é a base, é o fundamento. O Novo Testamento é a revelação. Não tem como você ficar só com a revelação sem ter a base, o fundamento do Antigo Testamento. E não tem como você ficar com a base, o fundamento do Antigo Testamento e não ter a revelação que é dada pelo Novo Testamento em Jesus Cristo, né? Então, um completa o outro, um complementa o outro. Não tem como a gente estudar só um, né? Só um testamento. Não tem como estudar só o Antigo e nem só o Novo Testamento. A gente tem que estudar por completo, porque um complementa o outro, né? Então agora a gente vai falar sobre o capítulo 15. A gente lembra, né, que eles saíram, né, eles estavam ali, né, a gente vai ver ainda aqui no capítulo 15, eles ainda não saíram do mar. Eles vão sair durante o capítulo 15 do Mar Vermelho. Então a gente lembra, no capítulo anterior nós falamos que eles estavam ali no meio do mar, né? Então Deus foi e derrotou os egípcios ali no meio do mar. E eu expliquei para vocês, né, porque eu tenho esse posicionamento de que o povo de Israel também estava no meio do mar quando isso aconteceu. Eles não haviam saído ainda do mar. Então metade do mar era tribulação ali para mandar julgamento sobre os egípcios e a outra metade estava aberto para o povo continuar passando de Israel, né? Eu expliquei na aula anterior isso, né? Como que a gente tem esse fundamento, né? Como que eu chego a essa conclusão, né? Então a gente viu isso na aula anterior. Então agora no capítulo 15, né, no versículo 1 diz, né, depois que Moisés viu ali os egípcios serem destruídos ali no mar, né,
Moisés então começou a cantar ali uma música para Deus, né? Começou a Moisés e o povo de Israel cantar uma música para Deus. Eles vão fazer um coro, eles vão cantar juntos ali uma música, né? Então a gente vê que foi algo realmente espiritual ali, foi algo que veio de Deus realmente. Porque eles não tiveram tempo para se preparar, né? Para inventar uma letra de música e se prepararem. Então foi algo do espírito, realmente, né? Para que todos cantassem ali em um coro juntos. A gente vai ver que é um coro aqui. Vai ser feito um coro de pessoas cantando, né? Então foi algo realmente ali do espírito, né? Algo espiritual ali que eles vieram a entoar esse cântico a Deus, né? Um louvor a Deus. Eles vieram a louvar a Deus. Então a gente vai ver agora que eles louvaram a Deus por meio da música e dançaram, louvaram a Deus também em dança, né? É possível a gente louvar a Deus em dança também, né? A dança não é pecado, desde que a gente não ofenda a Deus com aquilo que a gente está fazendo. Então, a gente vai ver agora que eles dançaram também. Então, como a gente vinha vindo já, né? No estudo do capítulo anterior, esse cântico e essa dança foi ali, em meio ao mar, né? Então, na metade do mar ali, né? Quando eles olharam e viram que o povo do Egito, né? Havia sido destruído pelas águas, né? Eles continuaram andando porque eles também estavam no meio do mar, né? A gente havia falado, eu fundamentei isso na aula anterior. Eles estavam no meio do mar também, então eles continuaram andando até a margem, né? A margem do outro lado. Então, agora eles vão andando até a margem cantando a Deus, louvando a Deus, porque atrás deles os inimigos estavam sendo destruídos. E a mesma coisa que destruía os inimigos deles estavam sendo abertas para eles passarem, né? Então eles cantavam ali em agradecimento e passando por meio daquele livramento, né? Então no versículo 1 diz: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico a Deus e disseram: Cantarei ao Senhor. E disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Nesse capítulo agora eu não vou ficar, não tem muito o que explicar, assim, muitas coisas para explicar, e tem coisas que são bem claras com relação ao cântico, né? Porém, depois a gente vai ter algumas explicações, né? Depois que acaba o cântico, quando eles saem do mar ali, a gente tem algumas explicações em que região eles estão, como é que eles estão ali. A gente vai falar sobre tudo isso. Mas com relação ao cântico, o cântico é bem claro, né? A única coisa que a gente vai observar realmente é que o cântico vai ser mencionado depois no livro de Apocalipse, né? Que esse cântico vai ser cantado, né? Mas, assim, o cântico não há muito o que explicar. Ele é bem autoexplicativo, né? Ele é bem claro de se entender. Então, aqui eles estão louvando a Deus, né? Por Deus ter triunfado. O cântico de Moisés, pra gente ver que ele vai ser cantado, né? No dia da vitória em Jesus Cristo, né? Todo aquele que creu, que foi salvo em Jesus Cristo, ele vai cantar esse cântico. A palavra de Deus diz, né? A gente encontra isso o quê? No livro de Apocalipse, no capítulo 15, diz isso, que os vencedores cantarão o cântico de Moisés. Então, em Apocalipse a gente encontra o cântico de Moisés também, né? Então, a gente vê que realmente, a paz, Paty, boa noite, a gente vê que realmente há essa ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Então, eles se complementam. E diz assim, né? No versículo 2: O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai. Por isso o exaltarei. Aqui fala, né, que Deus foi por salvação para Israel. É engraçado porque o nome Jesus significa Deus é salvação. Então, o nome Jesus é esse significado em hebraico, né? Deus é salvação, né? Deus, aquele que salva, Deus é salvador, né? Então, aqui eles falam, eles estão fazendo um cântico agradecendo a Deus, porque Deus é Deus de salvação. Deus não é Deus só de condenação, né? Mas Deus é Deus de salvação também, né? Então a gente vê que esse cântico vai ser cantado no dia, né, da salvação, no dia que todos forem chamados por Jesus Cristo, né? Então vai ser cantado. Aí diz aqui: Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu Pai, por isso eu os exaltarei, né? Aí no versículo 3 diz: O Senhor, né? A gente lembra quando fala o Senhor aqui, né? É o nome, né? Porque eles tinham um nome aqui de Deus, né? Então, em algumas traduções é Yahvé e Jeová, né? Mas a gente lembra que no hebraico é o tetragrama, né? Então, no hebraico são 4 letras, né? Que é
YHWH, né? Então, no português, não tem como emitir um som dessas letras, né? Mas eles traduzem como Jeová, Yahvé, né? Então, aqui diz, né? O Jeová, o Yahvé, né? É homem de guerra, né? Então, ele vem e peleja por nós, né? Ele vem e entra na guerra e luta por nós, né? Ele luta na guerra por nós. E aqui diz, Yahvé é o seu nome, né? Jeová ou Yahvé é o seu nome, que seria o tetragrama, né? Algumas traduções entendem dessa forma, mas aqui é o tetragrama, né? É o seu nome. Aí no versículo 4, continua, né? O coro. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. No versículo 15, né? As profundezas do oceano os cobriram, né? Então, a profundeza do oceano cobriu todo o exército de Faraó e Faraó, que a gente estudou isso na aula passada, né? Então, aqui diz, desceram as profundezas como pedra. Então, eles desceram como uma pedra mesmo, né? Então, a gente vê que eles realmente estavam no meio do mar. Era uma altura ali considerável. Eles foram até o fundo do mar. Eles desceram e foram como se fossem pedras lançadas assim no mar, né? E eles afundaram. Considerando também a armadura que eles estavam, tudo, né? O peso ali, tudo, aí eles afundavam, né? E fora a ira de Deus, que a gente viu que Deus lançava eles na terra, né? No mar, no fundo do mar. Então eles se afogaram ali, né? E desceram as profundezas como pedra. Eles desciam no fundo do mar ali como se fossem pedras lançadas no fundo do mar, ficavam lá no fundo do mar. Aí no versículo 6. A tua destra, ó Senhor. Nossa, é lindo esse versículo 6, porque a gente lembra que quem tá aqui com o povo de Israel é Jesus Cristo. A gente havia falado já, né, estudado, que aquele anjo do Senhor que estava com a nuvem com a coluna de nuvem e a coluna de fogo era quem? Jesus Cristo. Quando Deus fala na sarça ardente, né, que é Jesus Cristo ali nessa sarça ardente, a gente já viu que iria descer à terra e salvar o seu povo e conduzir o seu povo até a terra de Canaã, era Jesus Cristo conduzindo o seu povo. Então, quem abriu o mar vermelho para aquele povo passar foi Jesus Cristo, o mesmo que vai andar sobre as águas quando a gente estudar o Novo Testamento. Então é quem tem pleno domínio, né? Aquele que vai acalmar a tempestade. É quem mandou tempestade aqui, né? Mandou trovões, relâmpagos quando o povo egípcio estava sendo afogado. Então é Jesus Cristo que estava guiando aquele povo ali, né? Então por isso que essa conexão, né? A gente vai vendo com o passar do tempo, a gente vai observando essa ligação entre a Trindade, né? Então a gente vê o Deus Pai, o Deus Filho, né? E o Espírito Santo. E a gente vai compreendendo melhor a função de cada um, né? Cada um tem uma função específica, né? Deus, a função de Deus específica é a da criação, né? De Jesus Cristo é a da salvação, né? Somente um Deus poderia nos salvar, mas não o Deus que nos criou, teria que ser outro Deus, né? E Deus entregou o seu único filho, né? Quem é que vai dar o seu filho para pagar a dívida de outra pessoa, né? Mas Deus nos amou tanto a tal ponto que entregou o seu único filho para pagar a dívida de outras pessoas, né? Então, o Criador salvou suas criaturas, né? Então, no versículo 6 diz, a tua destra, né? Ou seja, a tua direita, Deus, né? A tua direita é gloriosa em poder. Quem é a direita de Deus, né? Jesus Cristo, ele está sentado à direita de Deus, né? E aqui diz no versículo 6, realmente foi algo aqui cantado, direcionado, né, por Deus aqui, né? A gente vê pelas revelações aqui do cântico, era algo relacionado realmente algo divino, não tinha como eles saberem isso, né? Então aqui no versículo 6 diz, a tua destra, né, a tua direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, né, a tua direita, ó Senhor, despedaça o inimigo, né? Então, Jesus está à direita de Deus, né? A gente encontra isso na primeira carta, né, de Pedro, no capítulo 3, versículo 22, Lucas 22, 69 e no Atos 2. A gente vê isso que Jesus Cristo está assentado à direita de Deus e é a mão direita de Deus, Jesus Cristo, né? Então aqui tá falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo estava guiando esse povo, né? Aí no versículo 7 diz, na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que os consome como palha, né?
Então é muito claro, foi o que eu falei, com relação ao cântico, não tem muita explicação para dar, é muito claro o cântico de Moisés, né? Então é realmente um louvor a Deus em agradecimento pelo livramento que Deus estava dando, porque eu continuo ainda no posicionamento de que esse povo estava cantando esse cântico em meio ao mar. Então, enquanto o povo do Egito estava ali sendo destruído, né? O mar havia voltado sobre o povo do Egito. A gente lembra, na aula anterior eu expliquei, né, que o povo de Israel também estava na metade do mar, né? Então estavam os dois grupos na metade do mar. Então o povo de Israel continuaria indo até a margem. Então eles vão cantando até a margem. Eles ficam cantando em agradecimento até a margem, porque o mar voltou só sobre os seus inimigos e sobre si não voltou, né? Então no versículo 8 continua: com o respirar das tuas narinas, né? Então assim, fala que Deus não teve esforço. Deus aniquilou os egípcios com o respirar da narina dele. Não foi algo que foi algo dificultoso para Deus, não. Foi algo simples, né? Isso que Moisés está falando, com o respirar da sua narina, né? Você matou os egípcios, né? Então foi algo muito simples. E agora no versículo 8: com o respirar das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, né? Então, com o respirar da narina dele, algo muito simples para ele, algo natural para ele. Isso quer dizer, né? Assim como respirar, que é natural. A gente respira naturalmente, a gente vai respirando naturalmente. E é isso que diz aqui no versículo 8: é de uma forma natural, de uma forma simples para ele, de não dar trabalho para ele. Ele fez as águas se amontoarem sobre os egípcios e ele fez as correntes pararem sobre o povo de Israel. Então, enquanto as águas amontoavam ali sobre os egípcios, a água parava sobre o povo de Israel, né? Isso que ele está querendo dizer. Está dizendo duas coisas diferentes aqui no versículo 8, né? Com o respirar das suas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, as profundezas coalharam-se no coração do mar, né? Então aqui diz, né, que as profundezas coalharam-se no sentido de ter engrossado, né? Então parece que a água engrossou realmente no fundo do mar para aquele povo morrer mesmo, porque senão alguém poderia tentar nadar e tentar subir, né? Então a impressão que dá é que não havia possibilidade de salvação, porque às vezes você vê, né, igual a gente vê às vezes, né, tem algum acidente, a pessoa cai, né, de um navio e ela tá lá no mar e ela consegue nadar até a margem, né, ela sabe nadar, ela tem habilidade e nada até a margem. Só que Deus havia feito aqui de uma forma que, se ele fosse o exímio nadador, se eles soubessem nadar, se eles fossem um nadador olímpico, eles não iam conseguir, porque quando eles foram lançados lá para o fundo do mar, né, o ímpeto de salvação deles ia fazer eles tentarem subir, né, e alguns poderiam saber nadar ali, né, então, e também considerando que no Egito ali havia, né, o rio, tudo, então eles deviam saber nadar, né. Então não era algo assim tão difícil para eles. Então eles tentariam se salvar, tentando subir, né? Na hora que fossem lançados para baixo, eles tentariam prender a respiração e subir para se salvarem. Então aqui diz que eles não conseguiriam. Por quê? Porque as águas ficaram grossas. Deus engrossou as águas. Deus não só lançou eles no fundo do mar, mas Deus engrossou as águas que eles faziam assim, não conseguiam subir, porque a água estava pesada. Tava cheio de peso aquela água e eles não conseguiam subir. Então eles morreram realmente, não tinha salvação para eles, né? Aí no versículo 9 diz: o inimigo dizia, né? Então aqui diz o que o inimigo deles diziam, né? Eles pensavam que, vou perseguir, né? Vou alcançar o povo de Israel e eu vou pegar toda a riqueza deles. Porque a gente pensa, né? A gente fala, nossa, mas eles eram escravos, que riqueza que eles tinham. Mas a gente lembra, quando eles saíram do Egito, eles pediram prata e ouro para os vizinhos. E os vizinhos davam tudo o que eles pediam. Então eles saíram com muitas riquezas. Eles não saíram com poucas riquezas, não. Eles saíram com muito ouro e prata. Então agora, o que os egípcios pensaram? Eu vou pegar toda a riqueza de volta. Eu vou pegar toda a riqueza que era deles, mas o que o faraó pensou? Que ia pegar toda a riqueza, mas não ia devolver para quem é o dono no Egito. O faraó ia pegar o quê? Para si, para o próprio governo, para tentar levantar o país, né? Porque a gente lembra que o Egito havia sido afundado devido àquelas pragas. Então o faraó queria o quê? Queria pegar a riqueza ali que estava toda com o povo de Israel e levar para o Egito para reconstruir o Egito, né? Então o foco do faraó era esse. Aí dizia aqui, né, que ele arrancaria toda a riqueza, repartiria os despojos, né? Arrancaria todo o despejo, toda a riqueza e repartiria os despojos, né? Então ele
daria um pouco ali da riqueza para quem estava com ele ali trabalhando, o exército que estava com ele ali trabalhando ia se alimentar um pouquinho também daquela riqueza, mas a maior riqueza, é claro, ia ficar com o faraó, né, para levantar o Egito. Aí diz aqui no versículo 9: a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá, né? A paz, Márcia, boa noite. Então aqui diz claramente, né, que esse era o intuito do povo do Egito, né, abusar realmente do povo de Israel, né, o máximo possível, né, até os destruir, né, aproveitar o máximo deles. E no versículo 10 continua falando: sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas, né, então eles foram afundados como chumbo mesmo, eles não tinham chance de subir, né? Como a gente já explicou agora há pouco, quando eu expliquei agora há pouco, aquele que soubesse nadar, o que não era difícil, porque eles moravam numa terra ali, né? De rio, próxima a mar, então eles deviam saber nadar. Então alguém tentaria subir ali no mar, né? Porém eles não conseguiriam, então eles desceram como chumbo, que eles não conseguiam sair lá de baixo, parecia realmente um peso de um chumbo, então eles não conseguiam e assim que Deus fez. Aí no versículo 11 continua: o Senhor, quem é o Senhor, quem é como tu entre os deuses, né? Então aqui a gente lembra que esse povo era um povo, né, que havia perdido a sua identidade. Então eles não lembravam mais quem era o Deus deles. Então realmente até eles tinham questionamentos e adoravam os deuses do Egito. Eles eram mais egípcios do que israelitas, como a gente já falou antes, né? Então agora eles começam a cantar, reconhecendo, né, qual dos deuses do Egito que é como o Senhor, meu Deus, né? Então agora eles começam a exaltar o Deus deles, né? Até então a gente lembra que havia dúvida, né? Então agora eles começam a exaltar, né, o Deus deles ali, falando: não há no Egito um Deus que seja igual ao Senhor, né? Então ele continua: quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas. No versículo 12: estende a destra e a terra os tragou, né? Então, mais uma vez lembrando, né, a gente vai fazer a leitura aqui do cântico. O cântico não tem muita coisa pra gente explicar, porque ele é muito autoexplicativo, né? Ele é muito simples de se entender. Uma coisa ou outra a gente vai explicando, né? Mas são poucas coisas. Mas, assim, quando chegar em mar ali, um pouco depois do cântico, a gente vai explicar, né? Qual que é a situação deles. Então aqui quando diz estende a destra, né, e a terra os tragou, né, então Deus estende a mão direita dele, né, e a terra tragou aquele povo, e o mar tragou aquele povo, né. Aqui tá querendo dizer que quando fala mão direita, né, na Bíblia, mão direita na Bíblia significa poder, né? Então, aqui tá dizendo que quando Deus, né, estendeu a mão direita dele, mostrou o seu poder, né, sobre aquele povo foi tragado pela água. Aí no versículo 13 continua: com a tua beneficência, né, guiaste o povo que salvaste. Com a tua força levaste à habitação da sua santidade, né? Então, com a tua força, o Senhor fez distinção entre o teu povo e quem não é teu povo, né? Então, o Senhor mostrou que faz distinção, que vale a pena ser santo, né? Que vale a pena seguir o Senhor. O Senhor mostrou que realmente tem um resultado. Aquele que espera e crê no Senhor tem um resultado, né? Tem vale a pena, né? É salvo. O Senhor não desampara os seus, né? O Senhor mostrou isso. Aí no versículo 14 continua: os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. O que acontece? A gente lembra, quando eles saíram ali do Egito, eles foram para Sucote. De Sucote, eles foram para ali, para a entrada do deserto, né, em Etã, e Deus mandou eles voltarem, né? Eles já estavam na entrada do deserto ali em Etã, e Deus mandou eles voltarem. Eles voltaram, caminho de 3 dias, voltaram e chegaram ali no Mar Vermelho. A gente lembra que Deus mudou a rota deles também, fez eles irem pelo caminho mais longo, porque eles guerreariam contra os filisteus. Então, diante da guerra que eles teriam contra os filisteus, eles iam desanimar, iam querer voltar para o Egito e voltar a ser escravos. Então, Deus, sabendo disso, Deus desvia eles da guerra. E agora, eles estão tão confiantes que eles começam a cantar até contra aquele povo que eles iam temer antes. Então, agora eles estão falando dos filisteus, né? A Filístia ali, né? Que eram os filisteus. Então, agora ele fala que até os filisteus ouviram. Eles vão começar a falar no versículo 14 e 15 que os povos ali ao redor
redor ouviram esse grande feito de Deus, de abrir o mar para o povo de Israel e fechar sobre os egípcios. E esse povo vai começar a temer, esse povo vai ter medo. E realmente a gente vai ver isso, que isso vai acontecer realmente. Quando os espias forem falar com a Raabe, mais pra frente a gente vai estudar, antes deles entrarem ali, né, que a gente vai estudar sobre as muralhas de Jericó, tudo, né, quando os espias forem falar com a Raabe, isso 40 anos depois, né, porque eles vão ficar vagando 40 anos no deserto. Então, boa noite, a paz, Jean Cláudio. Então, quando eles ficarem vagando 40 anos ali no deserto, né, então Josué vai mandar, Moisés vai mandar espias, né, não vai dar certo, né, então por isso eles vão ficar 40 anos no deserto, e depois vai voltar mais 2 espias, né, e esses 2 espias vão ficar na casa de Raabe. E a Raabe vai falar, não, a gente tem ouvido, a gente sabe, né, o que Deus fez por vocês. Deus abriu o mar vermelho por vocês. E nós sabemos disso, né? E a Raabe é uma cananeia, né, que mora em Jericó. A gente vai estudar sobre isso. E ela vai falar isso, vai falar que chegou até eles ouviram, né, que o Mar Vermelho abriu-se para o povo passar ali no Mar Vermelho, e que ela não tem dúvidas. Ela vai falar assim: eu não tenho dúvidas de que Deus entregou essa terra para vocês. Então a gente vê que a promessa das terras de que Deus havia dado, né, para o povo de Israel, parece que era algo sabido pelos povos ali. Então por isso que eles temeram. Eles ficaram com medo, porque aqui diz, né, no versículo 14 e no versículo 15, que as nações de Canaã, a nação de Moabe, a nação de Edom, né, e a nação da Filístia temeram, ficaram com medo. Quando eles souberam que o mar se abriu, eles ficaram com medo, né? Até então, Edom e Moabe não sabiam que Deus não ia permitir que Israel tirasse eles das terras, né? Porque a gente vai ver mais para frente, quando for a tomada das terras, Deus vai falar que a terra de Edom não é para ser tomada, porque Deus deu para Esaú. E a terra de Moabe e de Amon não é para ser tomada, porque Deus deu para a descendência de Ló. Mas até então eles não sabiam. Então eles achavam também que a terra deles ia ser tomada. Então eles tinham medo ali por causa do poder desse povo de Israel. E eles sabiam que sobre o povo de Israel havia uma promessa de que esse povo ia receber uma terra. Então eles ficaram com medo, né? Então a gente vê que eles sabiam dessa promessa das terras. Então aqui, por isso que a Filístia ficou com medo, porque a terra dos filisteus era uma das terras da promessa. Tanto que a gente vai ver mais para frente que essa é a guerra, né? Porque os filisteus vão viver em guerra com os hebreus, né? Com o povo de Israel. Por quê? Por causa da terra deles que foi tomada. Então eles vão querer a terra deles de volta. Então vai viver em guerra por conta disso. Mas aqui, né, eles já eram um povo de guerra. Quando eles vissem o povo de Israel passar por eles não iam deixar, eles iam entrar em guerra com o povo de Israel. Porque provavelmente eles já conheciam essa história dessa promessa sobre a descendência de Jacó, né? Sobre a descendência de Abraão, que esse povo herdaria, né, uma terra prometida ali em Canaã. Então eles não deixariam. Então a gente vê aqui, né, que no versículo 14 e 15 do capítulo 15, diz que esses povos ficaram com medo agora. Então, por que eles ficaram com medo? Porque eles sabiam dessa promessa. A gente vê que eles sabiam dessa promessa, tudo bem que é 40 anos depois, né? Raabe vai falar isso 40 anos depois, né? Porque eles vão ficar vagando 40 anos no deserto. Mas, considerando que ela vai falar que ouviu dizer, então provavelmente, né, essas notícias vão chegando, porque esse cântico foi feito logo depois do acontecido. Então, as terras, desde esse tempo da abertura do Mar Vermelho, começaram a temer. O povo ali em volta começou a temer, né? Mas o que deve acontecer? A gente vai ver que mais pra frente, né, quando eles forem realmente tomar ali rumo, né, terra, eles vão lutar, eles não vão querer entregar, eles não vão ter mais medo, né? Talvez com o passar do tempo, né, isso vai sendo perdido, né? Porque eles vão demorar 40 anos para entrar na terra prometida. Então, assim como o faraó achou que Deus havia abandonado eles quando eles saíram do Egito e perambularam e estavam perdidos, talvez esse povo também pense que Deus os abandone e por isso demoraram 40 anos para entrar na terra prometida. Então, a gente vai ver que vai haver uma resistência. Mas até então, aqui, neste momento, não havia essa resistência, eles estavam com medo, né? Moisés diz isso no cântico dele, que o povo ali da Filístia, o povo de Edom, né? Que a gente lembra, Edom é Esaú, né? Lá do monte, né?
Então eles estavam ali já com medo, o Moabe, né, que é o povo de Ló, a gente lembra, e o povo de Canaã. Então eles ficaram com medo, por quê? Por conta da promessa de Deus sobre esse povo de Israel, de que eles herdariam uma terra, né? Então eles ficaram com medo. A gente vê a Raabe conversando com os espias mais para frente, né, que ela crê realmente que Deus vai dar toda aquela terra que prometeu a esse povo, e ela fala que vem ouvindo isso, né? Então de geração em geração foi passando essa história. Ela fala isso no livro de Josué, no capítulo 2, no versículo 10. Então, a gente vê que é algo que vai passando de geração em geração, né? Mas Raabe acreditou, né? Raabe acreditou, Raabe confiou que Deus realmente daria, né? E não é à toa que ela tá na genealogia de Jesus Cristo, mas a gente vai estudar Raabe mais para frente, né? Mas amém. Então, aqui diz no versículo 14, né? Os povos o ouviram, né? Então, os povos ouviram o que Deus fez com o povo egípcio. Então eles estremeceram, eles morreram de medo. E diz aqui, apoderaram-se dos habitantes da Filístia, as agonias, né? Então os habitantes da Filístia começaram a ficar agoniados, porque sabe, meu Deus, eles vão vir tomar a nossa terra, Deus é com eles. O Deus deles é capaz de tudo por eles, né? Então já era. E aqui no versículo 15 diz, né? Ora, os príncipes de Edom se perturbaram. A gente lembra quando a gente estudou, né, o livro de Gênesis, se eu não me engano, era o capítulo 36. Fala sobre a descendência de Esaú. E a gente havia falado sobre isso, né? Que antes mesmo de se ter, né, reis em Israel, houveram primeiro reis em Edom. Então, Edom se fortaleceu, né? Então, Edom se perturbou com medo, né? Edom, a gente lembra, era irmão de Jacó, né? Esaú, irmão de Jacó. Então, a descendência de Edom era a descendência irmã do povo de Israel. Eram irmãos. Então, eles se perturbaram, eles ficaram com medo, né? Eles acharam que eles iam ser expulsos também. Mas a gente vai ver que não, que Deus não vai pedir para expulsar eles. Deus havia abençoado esse povo, né? A maldição vai vir depois, a gente vai ver mais para frente por quê. Mas Deus não havia amaldiçoado esse povo até então. Era para eles ficarem lá na terra deles, né? E o pessoal de Moabe também, né? O pessoal de Moabe aqui, né? Aqui diz os poderosos de Moabe, né? Então Moabe não era qualquer lugar, era um lugar ali de poderosos. As nações próximas ali deviam ter medo, né, de Moabe. E diz, e eles ficaram com medo, né, com temor. Se apoderou o temor ali do pessoal de Moabe, que é a descendência de Ló. Então eles também não sabiam, né, que eles tinham por direito junto a Deus. Deus havia dado para eles por herança aquela terra de Moabe. E Deus havia falado, vai falar quando a gente for estudar mais para frente, Deus vai falar, olha, mas com Moabe, com Amon e com Edom, vocês não mexam, Israel. Porque eu dei essa terra para eles, né? Eu dei a terra para Esaú, eu dei a terra para a descendência de Ló, então a terra de vocês é outra. Então Deus não ia mexer com esse povo, né? Deus ia realmente mexer com o povo de Canaã, que é o povo que Deus já havia dado a promessa, e o povo da Filístia também, que é descendente de Canaã, né? Então, mas eles ficaram com medo ali, se apoderaram de um medo ali, e começaram a temer por conta disso. A gente vê que a promessa parece que era algo sabido ali. O povo sabia sobre a promessa que havia sobre a descendência de Abraão, né? A Raabe fala isso mais para frente. Aí no versículo 16 continua, né, o cântico de Moisés. Sobre eles, né? Sobre quem? Sobre esse povo, né? Sobre os filisteus, sobre os edomitas, né? Sobre os moabitas e sobre os cananeus. Cai espanto e pavor. Então eles estão apavorados, eles estão espantados pela grandeza do braço de Deus, né? Eles ficaram mudos como pedra. Então parece que antes, né, era um povo, né, que se revoltava bastante, falava bastante. E a gente vai ver mais para frente que é um povo também pagão, né? Então, eles ficaram mudos como pedra, porque eles temeram ao Deus de Israel. Até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste, né? Então, aqui diz que eles começaram a ficar mudos ali, né? A gente lembra que quando houve o evento lá na abertura do mar, né? Quando fecha o mar, Deus vai lançar a ira dele, né? A gente lembra que Deus lançou raios, trovões, né? Houve um grande estouro, né? Então houve um grande aviso ali. E eles temeram, os egípcios temeram o que estava acontecendo e quiseram fugir. Mas não deu tempo. Quando eles viram que não dava tempo de fugir, eles se jogaram na frente de Moisés, querendo se salvar. Querendo grudar ali em Moisés e se salvar, né? E a gente viu que, então, eles não conseguiram. Então, o que deve ter acontecido? Deve realmente ter feito um barulho muito grande, e isso era de manhã. A gente lembra que isso foi logo ao amanhecer, né? Como ia clarear o dia e ficar fácil dos egípcios alcançarem o povo de Israel. A gente lembra que estudou isso na aula passada.
Então, o que Deus faz? Deus matou eles na manhã. Então, alguém deve ter, o povo ali local deve ter ido lá ver o que estava acontecendo, né? Então, eles viram aquela maravilha ali e eles temeram. E o boato saiu, né? A solta, né? Então, eles começaram a temer. O povo ali da região começou a temer realmente. Aí, no versículo 16 diz isso, né? Que então eles temeram, né? Eles ficaram espantados e eles tiveram pavor por causa da grandeza do braço de Deus, né? Eles ficaram mudos como pedra, não podiam falar nada. Eles ficaram mudos até que todo o povo de Deus passasse, né? Então diz aqui que eles ficaram sem ter o que falar, olhando o povo de Deus passar. Passar onde? Creio eu que seja no mar, porque eu lembro que eu havia falado no capítulo anterior, né? Que pelo raciocínio, que é o único raciocínio que eu consigo chegar estudando e refletindo sobre o capítulo 14 e o capítulo 15, é que realmente eles, as duas turmas, né, as duas caravanas estavam na metade do Mar Vermelho e Deus foi e fechou na metade ali do mar sobre os egípcios e deixou outra metade aberta para o povo de Israel passar. Então aqui diz no versículo 16 que eles ficaram espantados, ficaram mudos enquanto o povo de Deus passava, né? Eles não estavam passando na terra deles. A gente vai ver que quando o povo de Deus for passar na terra deles, quando for passar na terra de Moab e tudo, eles não vão deixar, eles vão dificultar. Eles não querem deixar o povo de Israel passar na terra deles. Então aqui, o povo de Israel não estava passando na terra deles, porque eles ficaram mudos da impressão que eles estavam passando na terra deles, né? Não. Aqui quando diz, eles deviam estar passando aqui pelo mar. Porque aqui vai dizer quando eles forem sair do mar, eles ainda não saíram, vai falar mais pra frente quando eles vão sair do mar. Então eles provavelmente estavam andando aqui ainda no mar, cantando, e os povos ali que foram ver que barulho era aquele, que estrondo era aquele, o que estava acontecendo ali, ao verem aquilo, metade do mar coberto e os egípcios ali morrendo e a outra metade aberta e o povo de Israel indo embora, eles ficaram mudos e ficaram olhando o povo indo embora, e ficaram ali bobos, né? Então é essa impressão que dá. Eu leio o versículo 16. Aí no versículo 17 diz assim: Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram, né? Então aqui diz, né, que Deus vai introduzir esse povo e plantar esse povo no monte da tua herança, né? No monte da herança de Deus, que Deus vai dar por herança para esse povo, né? No lugar que Deus escolheu, né? E que Deus escolheu para morar também, porque esse povo, né, é desse Deus. Então esse Deus vai morar com o povo dele. Então ele tá falando isso. Aí no versículo 18 diz: o Senhor reinará para todo sempre. É a primeira vez que a gente vê aqui, né, expressando Deus como rei. Aqui Moisés está falando que Deus é o rei desse povo. E Deus vai reinar para todo sempre, né? A gente vai ver mais para frente, né? Que o povo de Israel depois vai se rebelar, né? Bem mais para frente com Samuel, né? Que aí eles vão pedir reis, né? E Deus não vai se agradar, porque o intuito de Deus não era levantar reis sobre Israel, né? Deus era o rei sobre Israel. Mas aí aqui é a primeira vez que se reconhece, né? Jesus Cristo, ó. Moisés reconhece, Moisés fala que Deus é o rei deles, né? Então fala, Deus reinará para todo sempre. Então Deus era o rei deles aqui. E Moisés reconhecia isso. Aí no versículo 19 continua: porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, né, entraram no mar. E o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Então aqui o versículo 19 volta, né, para o nosso raciocínio da aula anterior, que realmente condiz com o que a gente havia falado, que os dois estavam no meio do mar, né? Porque a gente lembra, quando vem um mas, é que algo estava acontecendo, né? De um lado a gente tem uma posição, do outro a gente tem uma posição contrária, mas as duas coisas estão no mesmo segmento, né? Ah, você é linda, mas você não sei o quê. Então as duas coisas estão no mesmo tempo, não são tempos diferentes, senão não é mas, né? São tempos ali juntos, né? Então aqui é nesse raciocínio que segue o versículo 19, diz assim: porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar, né? Então, o povo egípcio, né, o exército egípcio estava ali no meio do mar e o Senhor afogou eles no mar. Mas, ao mesmo tempo em que o povo de Israel, é isso que está querendo dizer no versículo 19, né, como o capítulo anterior que a gente estudou, mas enquanto o povo do Egito era afogado,
o povo de Israel passava a pé enxuto pelo meio do mar, né? Ou seja, passava a pé seco, né? Passava ali com o pé seco, não sujou a sandália, né? De lama, né? Chegou do outro lado na margem ali com os pés limpos, os pés sequinhos, né? Aí aqui no versículo 20 vai falar sobre a Miriam. É muito importante a gente guardar a informação sobre a Miriam no versículo 20. Por quê? Porque essa informação é importante quando for a revolta dela. Quando ela fosse consumida por lepra, né? Quando ela ficar 7 dias, né? Com lepra, né? Quando ela for castigada por meio da lepra. Então, esse versículo 20 é muito importante, porque vai explicar isso pra gente. Então, é importante a gente entender que ela era uma profetisa. Então, o que que acontece? A Miriam, ela era usada por Deus. Moisés era usado por Deus, né? Arão era usado por Deus e Miriam era usada por Deus também. Miriam era profetisa, então ela falava coisas que Deus colocava na boca dela para que ela falasse. Então ela também falava sobre Deus, coisas que Deus mandava, colocava na boca dela. Então ela era usada por Deus também. Então a gente vê isso aonde, né? Que os três eram usados. Miqueias fala isso no livro de Miqueias, no capítulo 6, no versículo 4. Fala que Deus usava Moisés, Deus usava Arão e Deus usava a Miriam. Então ela era usada também. Ela era uma profetisa. Deus falava pela boca dela. A gente vai ver mais pra frente uma revolta, né? Dela e de Arão. E ela vai falar, por acaso Deus só fala pela boca de Moisés? Deus fala pela minha boca também, pela boca de Arão. Por causa disso. Ela não vai estar mentindo. Deus falava pela boca dela. Mas, assim, Deus vai reprimir ela, né? Porque Deus havia dado para ela um dom, havia dado para ela uma qualidade. Mas ela queria ser mais do que Deus havia dado. Ela havia sido escolhida para ser uma profetisa. Ela, às vezes, Deus usava a boca dela para falar. Ela falava, né, por meio de cânticos, né? Ela falava. Então, ela queria mais. Ela queria ser sacerdote. Ela queria ser mais, né, do que é. Ela queria ser juíza do povo. Ela queria ser sacerdote daquele povo. E Deus não havia dado aquilo para ela. Deus havia dado outra coisa para ela. Então, é importante a gente marcar essa informação de que ela era uma profetisa. Porque isso, né, é o fundamento da rebeldia dela. Ela vai se rebelar mais para frente contra Moisés. E é por isso. Ela era usada por Deus realmente. Não era mentira. Ela era. Mas ela queria mais. Ela queria mais do que Deus dava, né? E Deus fala assim, eu usar a boca de alguém de vez em quando, eu dar uma visão para alguém de vez em quando é uma coisa, porque provavelmente ele fazia isso para ela, né? Ela tinha visões, Deus falava com ela, então Deus fala, eu usar a boca de alguém de vez em quando é uma coisa, eu dar visões para essa pessoa é uma coisa, agora o único que fala comigo face a face é Moisés. Isso eu não permitia a ninguém. Então Deus se injuria com ela, né? Então ela queria ser mais do que Deus havia levantado para ela, né? Mas eu já tô adiantando a história, né? Que isso é mais para frente. Mas é interessante a gente guardar essa informação, que ela era uma profetisa, né? Porque isso vai subir a cabeça dela depois. Então no versículo 20 diz que a Miriam, né, ela era uma profetisa. Né? Então ela recebia recados de Deus e ela falava por Deus, Deus usava a boca dela para falar. Então ela recebia mensagens de Deus realmente, Deus falava por meio dela. Ela não vai mentir, né? Mais para frente ela vai falar, Deus fala só por Moisés, Deus fala por mim, por Arão também, e não é mentira. Deus falava por ela, né? Mas ela queria mais do que Deus havia dado para ela, né? Então aqui diz no versículo 20, a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, né? Então ela tomou um pandeiro, né? Não, claro, igual um que tem hoje, né? Mas feito com os elementos da época. Ela tomou ali um pandeiro, um tamborim, né? E todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com danças. Então a gente vê que ela era uma líder ali, né? Porque as mulheres começaram a sair seguindo ela. Então ela pegou o tamborim, cantava e as mulheres iam seguindo. A gente vai ver o que vai acontecer agora. Moisés, né? Ao que parece, Moisés guia os homens no coro, né? Eles estão cantando uma música para Deus. Então Moisés vai guiar os homens no coro e a Miriam vai guiar as mulheres. Aí a impressão que dá é que os homens falam e as mulheres respondem. Os homens falam e as mulheres respondem. Essa é a impressão que vai dar nesse cântico, né? E a Miriam vai começar a coordenar as mulheres e as mulheres vão começar a cantar ali com Miriam. Então diz isso, né? Aí diz aqui no versículo 20, então a profetisa Miriam, que é irmã de Arão e de Moisés, né? Ela pegou um tamborim e todas as mulheres então saíram atrás dela, com tamborins também e com danças. Então a gente vê aqui que elas também estavam dançando, né? Então elas também dançavam, né? A dança também era um louvor para Deus, né? A gente vai aprender isso também com Davi.
A dança é um louvor para Deus, a dança é algo agradável a Deus. Tanto é tão agradável, né, que aquela que tentar reprimir Davi por isso, né, vai ser castigada por Deus, né? Que é a filha de Saul. Então, é algo que Deus se agrada, né? De uma dança respeitável, é claro, né? Então, uma dança, né, que não ofenda a Deus, não mostre desonra, né? Não tire a santidade, né? Não tem problema nenhum. E elas dançavam aqui. Então, aqui elas começaram a dançar, né? Em respeito a Deus, em alegria, em louvor pelo que estava acontecendo. Aí no versículo 21 diz, né? E Miriam lhes respondia, né? Então ela respondia para quem, né? Tá falando lhes respondia, né? Então, se fosse para as mulheres, ia estar lhas respondia, né? As mulheres, né? Mas assim, falava lhes respondia. Então era lhes para homem. Então aqui a palavra usada, né, é no masculino. Então ela estava respondendo para quem? Para os homens. Então os homens falavam, né? Provavelmente Moisés guiava os homens falavam e ela respondia aos homens, e as mulheres seguiam ela e ficavam respondendo junto aos homens. E Moisés coordenava os homens e Miriam coordenava as mulheres. E assim eles fizeram um cântico ali, um coro, né? Então aqui diz, e Miriam lhes respondia aos homens, né? Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Aí no versículo 22 diz, fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho. Então, aqui a gente vê, né? Então, no versículo 22, agora eles saíram do Mar Vermelho. Então, Moisés saiu, todo mundo saiu do Mar Vermelho no versículo 22. E a gente vai ver algo estranho agora, algo incrível que só Deus faz, né? O que acontece? A gente lembra que quando eles saíram do Egito, eles foram para Sucote. Quando eles foram para Sucote, eles andaram e foram para a entrada do deserto, lá em Etam. O que Deus fez para Moisés? Falou para Moisés, vamos voltar, que eu quero confundir Faraó. Então, fez todo o povo voltar, né? A gente lembra que é um caminho de 3 dias, né? Então, eles voltaram, estavam avançados, eles já estavam no deserto. Então, eles voltaram até o Mar Vermelho. O que aconteceu? Quando eles voltaram no Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho. Eles passaram no Mar Vermelho. E onde é que eles estão agora? No deserto que eles estavam quando voltaram. Eles voltaram para lá, mas agora como? Pela entrada do Mar Vermelho. E eles voltaram para o mesmo lugar onde eles estavam antes. Eles estavam na entrada desse deserto. Agora eles devem estar um pouco mais à frente, né? Mas eles estavam à entrada desse deserto, né? Aqui no versículo 22 fala deserto de Sur, né? Mas deserto de Sur e deserto de Etam, né? É a mesma coisa. Não tem diferença, é a mesma coisa. Então, eles estão no deserto que eles estavam indo antes, né? Eles voltaram para o Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho, eles passaram pelo Mar Vermelho e voltaram para onde era para eles estarem, mas eles retroagiram, né? Então agora eles voltaram para o lugar, provavelmente um pouco mais à frente, mas voltaram para aquele lugar que eles já estavam antes de retroceder, né? Então aqui no versículo 22 diz, né, que onde que a gente vê isso, né? Porque aqui tá falando deserto de Sur, né? Mas na verdade é deserto de Etam também, então eles estão no mesmo lugar, não tem dúvida. E a gente consegue comprovar isso na Bíblia, não é imaginação da minha cabeça, não é que eu tô achando que o deserto de Sur é o deserto de Etam e é coisa da minha cabeça, não, a Bíblia diz isso. Onde que a gente consegue ver isso? No livro de Números, no capítulo 33, no versículo 5 ao versículo 8. Lá diz claramente o percurso deles. Diz realmente que eles foram para Sucote, de Sucote eles foram para o deserto no Etam, né, a entrada do deserto, voltaram, acamparam em frente ao Mar Vermelho, abriu-se o Mar Vermelho, eles passaram e voltaram para o deserto de Etam. Diz isso exatamente no livro de Números, capítulo 33, versículo 5 ao 8. Então, a gente encontra isso lá. Então, não é coisa minha, tá escrito na Bíblia realmente, que o deserto de Sur é o deserto de Etam. Então, eles voltaram para onde eles estavam antes, né? Então, aqui diz que eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então, o que acontece? Eles agora saem do Mar Vermelho e saíram, na hora que eles saem do Mar Vermelho, eles saíram para o deserto de Sur. Então, eles foram indo, saindo do Mar Vermelho, foram indo ali para o deserto, né? Seguiram ali aquele deserto de Etam que eles estavam antes e foram indo em sentido a Sur.
Indo em sentido Assur, a gente lembra que mais para frente tem aonde? Tem onde Agar parou quando fugiu da presença de Sara quando ela estava grávida e encontrou Jesus Cristo no poço, né? Mas é mais para frente. A gente lembra que quando Agar fugiu, Agar estava querendo ir para onde? Para o Egito. Então, quando Agar foge de Sara, Agar queria voltar para o Egito, porque a gente lembra que Agar era egípcia, né? Então, Agar queria voltar para o Egito. Então, aqui, esse poço que Agar parou, provavelmente era mais para frente. Aqui ainda não era, né? Provavelmente era bem mais para frente, porque Agar estava longe do Egito, a gente lembra. Tanto que Jesus Cristo foi salvá-la por causa disso, porque parece que ninguém ia atrás dela. Então, Jesus Cristo foi salvá-la, senão ela ia morrer ali no deserto. Então, estava longe. Então, aqui diz, né, que eles saíram ali do Mar Vermelho, caminharam no deserto, né, e ali em Sur, onde eles já estavam antes, agora eles voltaram, e eles ficaram 3 dias andando no deserto. Provavelmente, né, eles tinham água no começo da caminhada e depois deve ter acabado a água. O que acontece é que agora deu 3 dias de caminhada no deserto e eles não têm água. E eles vão começar a reclamar. Eles vão começar a resmungar, vão começar a reclamar que não tem água. E eles querem beber água. Aí no versículo 23 a gente vê assim: afinal chegaram a Mara, né? Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. Então Mara significa amarga. Essa palavra tem esse significado, amarga. Eles viram ali provavelmente aquela água, né? E foram beber. Na hora que eles foram beber era amarga a água. Então a gente vai ver que ao invés deles clamarem a Deus, deles pedirem ajuda para Deus, deles pedirem um socorro a Deus, eles vão reclamar. Eles vão murmurar. Era um povo que reclamava tanto, era um povo que tinha tão pouca fé, que eles vão perder a promessa deles por causa disso. Era uma promessa já lançada, era uma promessa já feita, estava tudo certo. Mas assim, Deus vai segurar a promessa deles, porque eles não estão preparados para receber. Então, infelizmente, Deus poderia ter dado para eles a promessa naquele ano, mas Deus não vai dar. Deus vai segurar a promessa por 40 anos. Por quê? Porque aquele povo não estava preparado para receber aquela promessa. E, infelizmente, eles vão morrer sem estar preparados, porque eles não vão receber a promessa. Então, eles vão ficar 40 anos ali sem receber a promessa que já estava pronta. Então, aqui, quando eles percebem que a água era amarga, em vez de eles se voltarem a Deus, pedir ajuda para Deus, né, eles vão reclamar. Mas a gente vai observar que eles reclamam muito com Moisés. Só que Moisés vai falar para eles. Moisés vai falar, vocês estão reclamando, só que vocês não estão reclamando de mim. Vocês têm que entender que não é de mim que vocês estão reclamando. Toda vez que vocês reclamam, vocês estão reclamando de Deus. Porque que culpa que tenho eu? Não fui eu que tirei vocês do Egito, gente. Vocês não estão entendendo. E eles reclamam muito. E eles reclamavam querendo falar com Moisés. É como se Moisés fosse o culpado deles terem saído do Egito, né? Como se Moisés fosse quem convenceu eles, então Moisés é o culpado. Tô com fome agora, não tem comida, Moisés é o culpado. Tô com sede agora, não tem bebida, Moisés é o culpado. Mas só que Moisés fala, gente, a gente vai ver isso no próximo capítulo, né? Moisés fala, gente, vocês estão reclamando, mas não é de mim. Tomem cuidado, vocês não estão falando comigo. Vocês estão reclamando de Deus, porque não fui eu que pus vocês aqui. Não é culpa minha se não tem água aqui para vocês beberem, né? Se não tem água doce. Não é culpa minha se a água é amarga, né? Então Moisés vai falar isso. E o povo murmurava muito, reclamava muito de Moisés, né? E aqui no versículo 24 diz isso. E a gente vai observar que, na verdade, foi a primeira prova ali daquele povo. Deus estava provando aquele povo. A gente vai ver aqui no próximo versículo que Deus estava provando aquele povo. E eles foram reprovados na primeira aprovação. Porque aquilo era uma aprovação. E a gente observa que eles fizeram uma saída extraordinária ali de um problema, né? Deus mostrou para eles que faz distinção entre o seu povo e quem não é seu povo. Abriu um mar para eles passarem, mas ficaram 3 dias, cantaram um lindo louvor, um cântico ali, todo alegre, entraram em um louvor ali tremendo, poderoso, mas 3 dias depois esfriou e eles começaram a reclamar de novo, né? Então ali era uma aprovação para que eles vivessem, né, naquela fé. Não é só quando o negócio acontece, né, mas é no momento da tribulação também. Mas era um povo que eles exaltavam a Deus quando o negócio estava bom, quando algo extraordinário acontecia, mas quando o problema vinha, eles reclamavam.
Então agora é isso que vai acontecer, eles vão e murmuram contra Moisés, mas na verdade a murmuração deles é contra Deus, porque Moisés não tem nada a ver com aquela água amarga, Moisés não tem nada a ver com aquele lugar que eles estão andando, quem está guiando eles é Jesus Cristo, é a nuvem, é a coluna de nuvem, a coluna de fogo que está guiando aquele povo, não é Jesus Cristo, não é Moisés, né? E eles ficam ali atormentando Moisés, e eles então no versículo 24 diz, e o povo murmurou contra Moisés, e disse, né, que havemos de beber, né? Aqui, quando a gente lê, parece uma pergunta inocente, né? Falar, que a gente vai beber, né? Porque é essa pergunta que está escrito aqui, que havemos de beber, né? Que a gente vai beber, né? Mas antes da pergunta, é muito claro, tá escrito, e o povo murmurou contra Moisés. Então, eles não devem ter perguntado dessa forma, eles devem ter reclamado. Então, veio numa reclamação. Provavelmente não foi desse jeito que eles perguntaram, mas o conteúdo era esse, né? O que a gente vai beber? Mas eles devem ter reclamado. Ah, tá vendo? Ó, a gente vai beber o que agora? Água amarga? Vou morrer de sede? A gente vai morrer de sede? A gente vai observar que eles vão falar muito, né? Tirou a gente do Egito para morrer aqui, para morrer de fome, para morrer de sede, para morrer não sei o quê. Ninguém morreu, ninguém havia morrido, né? Ninguém vai morrer, mas eles falam muito disso, eles reclamam do que não aconteceu, né? Então, eles reclamavam muito, e aqui eles reclamam mais uma vez, e era um teste, e eles foram reprovados nesse teste, isso tudo era um teste. E eles reclamaram. Aí no versículo 25 diz, então Moisés, né, clamou a Deus. E Deus mostrou para ele uma árvore, né? Tá escrito árvore, mas na verdade não é árvore. Ele não vai pegar uma árvore e jogar a árvore no rio, né? Então, ali não é uma árvore, é um tronco, né? Mas é um tronco de uma árvore, um graveto de uma árvore, alguma coisa assim, né? Então, ele vai, Deus mostra para ele um graveto, um tronco ali de uma árvore, e ele vai, pega isso, né? E lança nas águas, né? Lançou aquele graveto nas águas. E ao lançar os gravetos nas águas, as águas se tornaram doces, né? Que é a água que a gente bebe na nossa torneira, né? Água doce. Então, as águas se tornaram doces, né? E eles puderam beber as águas ali doces, né? Mas tudo isso era Deus mostrando o seu poder ali, né? Porque não é o graveto que vai tornar aquela água doce. Foi o poder de Deus ali. Mas a gente observa como Deus também usava as coisas naturais, né? Então, Deus usava muitas coisas naturais ali, né? A gente lembra, né, quando a gente estudou o começo do livro de Êxodo, né? Que Deus não desperdiça o poder dele, né? Deus não desperdiça o sobrenatural dele, né? Quem desperdiça sobrenatural e poder é Satanás e os demônios, porque Deus não faz isso. Então, por isso que Deus tem, assim, um enorme trabalho em usar as coisas naturais, né? Para mostrar que a gente tem que ir dentro dos nossos limites, né? O que dá pra gente fazer, a gente tem que fazer. O que a gente não pode fazer, é que Deus vai fazer. Mas tudo que está ao nosso alcance, a gente tem que fazer. Não tem que ser preguiçoso, né? E Deus mostrava isso, né? Que era por meio das coisas naturais, não é assim, sempre sentado esperando Deus fazer tudo, né? Então aqui, né, depois disso, de se tornar a água doce, Deus deu ali para eles uma lei. Deus começou a dar ali estatutos para eles, começou a dar leis ali para eles, né? Começou a dar ordenação, né? Há uma diferença entre leis, né? Estatutos e ordenação. Deus deu lei para aquele povo, né? E deu ordenação. O que Deus deu? Deus deu procedimentos, costumes, né? Então, Deus deu leis que aquele povo deveria seguir, deveria obedecer, porque senão tinha alguma coisa. E Deus deu costumes, né? Procedimentos que aquele povo devia fazer, né? Então, nesse sentido. E aqui diz, né, no versículo 25, e ali Deus os provou. Então, isso era uma aprovação. E eles foram reprovados. Na primeira aprovação deles, eles foram reprovados. 3 dias depois de viver um grande milagre, de cantar um lindo louvor, de sentir ali o arrepio na pele cantando, adorando a Deus, eles foram reprovados, porque ao invés de clamar a Deus, eles murmuraram, né? Então a gente vai observar que com o passar do tempo eles vão ser muito reprovados. Eles vão ficar sendo reprovados, que Deus vai chegar uma vez e vai falar, olha, eu só tô entregando a promessa para vocês por amor de mim mesmo. Porque vocês não merecem mais. Então Deus vai falar isso assim, sabe? Claro que não desse jeito que eu tô falando, mas é nesse sentido, porque aquele povo reclama muito, né? Então é um povo que realmente não merece. É claro que eles vão ficar, né? Boa parte do povo ali, descrente, vai ficar 40 anos ali no deserto até uma geração morrer, né? E a próxima geração entrar. Mas acontece muito isso, né?
Deus vai começar a segurar muito uma promessa por amor a alguém, né? Igual aqui também, né? Ele cumpriu a promessa que ele havia feito a Abraão. Havia uma promessa, havia uma palavra sobre Abraão. Então Deus tinha que cumprir aquela promessa sobre Abraão. Mas a gente vai ver mais pra frente que Deus queria mudar de ideia. Deus não queria mais as 12 tribos. Deus vai se invocar com todo mundo e falar: Moisés, eu vou fazer o seguinte. Vão matar todo mundo agora, cansei, vou matar esse povo e a minha aliança é contigo e com a tua descendência. Da tua descendência vai vir a semente da promessa, vai vir Jesus Cristo da tua descendência, porque eu cansei. E o povo só não vai morrer porque Moisés vai orar pelo povo, porque senão já era 12 tribos. Deus ia fazer uma nova aliança com Moisés e da descendência de Moisés que viria Jesus Cristo. Então Deus estava cansado daquele povo realmente, né? A gente observa isso. Então aqui era só uma aprovação e o povo já foi reprovado. Na primeira aprovação, o povo já foi reprovado. Aí no versículo 26 diz, né? E disse, né? Deus ainda orientando, né? E Deus disse: se ouvirem, né, atentamente a minha voz, né, se vocês ouvirem, me obedecerem e fizerem o que é reto diante dos meus olhos, né, se vocês derem ouvidos aos meus mandamentos e vocês guardarem todos os meus estatutos, nenhuma enfermidade vai vir sobre vocês, das que eu enviei sobre os egípcios, pois eu sou Deus, o Deus que sara, né? Então aqui é a primeira vez que a gente vê mencionado, né, o Jeová Rafá, né, que é o Deus que cura, né, o Deus que sara. Então aqui ele fala: se vocês me obedecerem, a gente vê, né, mais para frente a gente vai ler agora o livro de Jeremias, que fala isso, né? O primeiro ordenamento de Deus não era oferecer sacrifício, não era dar dinheiro para Deus, não era fazer nada disso, era obedecer. De nada adianta você oferecer sacrifícios, dar ofertas e você não obedecer. O mais importante é você obedecer a Deus. Então a gente vê isso no livro de Jeremias. Eu vou ler agora o livro de Jeremias para a gente ver o que fala isso, o livro de Jeremias. É o livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 22 e 23. Diz assim: pois não falei a vossos pais, nem lhes mandei, no dia em que os tirei da terra do Egito, coisa alguma sobre o holocausto ou sacrifício. E é real, Deus não está falando nada aqui sobre o holocausto nem sacrifício. Deus não está falando nada, Deus só está falando: gente, me obedeçam. Me obedeçam, só isso. E aqui diz, né? Eu não falei nada quando eu tirei eles da terra do Egito sobre o holocausto ou sacrifício. Porém, isto lhes mandei dizendo, né? Porém, eu mandei eles fazerem o quê? Escutar a minha voz. E eu vou ser o Deus deles. E eles serão o meu povo. E andarão em todo o caminho que eu mandar, para que aconteça coisas boas a eles. Então, era essa a ordem, né? Aqui no versículo 26, era essa a ordem de Deus, para obedecerem ele e pronto, né? Deus falou, faz e pronto, não ficar murmurando, reclamando, né? Se Deus mandou eles irem por aquele caminho, eles tinham que ir, não tinham que reclamar. Porque a gente lembra, quem estava guiando eles por aquele caminho não era Moisés. Era uma coluna de nuvem ali, uma coluna de fogo e Jesus Cristo que estava ali guiando eles. Então era Deus que estava mandando, eles tinham que obedecer. Não reclamar. Eles podiam falar: Deus, mas não tem água, eu tô com tanta sede, será que o Senhor não podia nos ajudar? É uma coisa. Mas eles reclamaram, né? Eles reclamaram ali. Então, no versículo 27 diz: então chegaram a Elim, né? Elim significa ramos, né? Onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas, né? Então a gente vê, eles murmuraram tanto, era uma provação. Era uma provação, porque eles estavam em um lugar, poucas horas depois eles chegariam nesse lugar. Então eles ficaram 3 dias caminhando no deserto e pararam ali em Mara e reclamaram. E mais um pouco à frente, poucas horas à frente, eles encontrariam esse lugar com 12 fontes de água e ainda com 70 palmeiras, um lugar muito bom, porque tinha muita palmeira, e a palmeira vem também, né, utiliza-se da água, então ela ali dava muito frutos, né, era muito bom ali, por conta daquelas 12 fontes. Então eles chegaram nesse lugar, e era pouco tempo depois de Mara, era uma provação para ver a fé daquele povo. Então aqui, né, a gente vê, né, que não é à toa, né, tem um número aqui específico, né, tem 12 fontes de água e 70 palmeiras, né. Na Bíblia, a gente vê muito o número 12 e o número 70. Tem muito. O número 12 a gente vê mais de 150 vezes na Bíblia, só o número 12. Mais de 150 vezes. O número 12 nos lembra o quê? Os 12 apóstolos, né? As 12 tribos,
os 12 príncipes de Ismael. O número 12, normalmente na Bíblia, quando a gente lê, né, quando tem algo relacionado ao número 12, está relacionado ao poder de Deus, é algo relacionado ao poder de Deus, né? E 70 também é muito mencionado na Bíblia. Ó, eu anotei aqui, são mais de 90 vezes mencionados na Bíblia o número 70. E 70 significa o que? A administração de Deus. Então, são 70 anciãos que vão ser escolhidos para ajudar Moisés, né, auxiliar Moisés. São 70 anos no cativeiro babilônico, né? São 70 discípulos para evangelização que vão ser escolhidos por Jesus Cristo, né? Há uma confusão entre 70 e 72, né? Mas são 70 discípulos, né? E são mais de 90 vezes falado aqui, né? O número 70 na Bíblia. Algo interessante também da gente falar, porque aqui são 12 fontes de água viva, 12 fontes de águas, né? E 70 palmeiras, né? As palmeiras dependem das águas, né? Então, são 70 palmeiras por conta das águas. Se não tivesse 12 fontes de água, não haveriam 70 palmeiras. Há 70 palmeiras porque há 12 fontes de água. Então, elas são dependentes daquelas águas. Então, aquele número, né, só é possível por conta daquelas águas que estão ali. Então, no Novo Testamento, a gente vai observar que a fonte de água viva, né, depois vem a ser a fonte de água viva, Jesus Cristo. Então, aqui são 12 fontes, né, e dessas fontes, né, vem essa exuberância aí de palmeiras, né, mas se não houvessem essas fontes, não teriam essas palmeiras. Então, é por causa das fontes, uma coisa está relacionada com a outra, né, as fontes não dependem das palmeiras, mas as palmeiras dependem das fontes, né, então, e mais para frente a gente vai ver que fonte de água viva é Jesus Cristo, né, então a gente encontra isso aonde? No livro de João, no capítulo 4, né, versículo 13 e 14, e também ainda, né, no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 37 e 38. Palmeiras, também o que está relacionado com palmeiras, né? A gente lembra aqui que são 12 fontes de água e 70 palmeiras, né? São 70 palmeiras porque há 12 fontes de água, senão não haveria 70 palmeiras. A palmeira depende da água, mas a água não depende da palmeira, né? Então, palmeiras é relacionado a quê? A frutos. Palmeiras é relacionada a frutos, né? Então, para você dar bastante frutos, você precisa estar o quê? Ligado com a água. Aquelas palmeiras não poderiam dar tudo aquilo, né? 70 palmeiras, se não estivessem ligadas àquelas 12 águas. Então, o que sustenta aquelas palmeiras e faz com que aquelas palmeiras sejam exuberantes é a água. Então, se não fosse a água, elas teriam morrido. Então, a gente observa, na Bíblia mesmo, eu vou ler já onde a gente acha isso, que as palmeiras são representativas, né, de frutos, os frutos dos justos. Por que justo? Porque o justo está ligado ao quê? À água. Onde é a água? Jesus Cristo, né? A fonte da água da vida, né? Então, o justo está ligado a Jesus Cristo e tem seus frutos, né? E os seus frutos são exuberantes. Por quê? Por causa dele mesmo? Porque a palmeira não existe sem a água, mas é por causa da água, né? A água vive sem a palmeira, mas a palmeira não existe sem a água. Então, a gente encontra isso aonde? No livro de Salmos. No capítulo 92, versículo 12, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Né, plantados aonde? Ele vai florescer em qualquer lugar? Né? Ele vai levantar em qualquer lugar a palmeira? Não. Vai ser na casa do Senhor, vai ser no pátio do Senhor, vai ser no terreno do Senhor, né? Então vai ser ali num lugar específico, né? Então essas palmeiras aqui, 70 palmeiras, elas são assim por quê? Porque estão ali naquele lugar, né? Naquelas 12 fontes de água. Então aqui diz: florescerão no pátio do nosso Deus. Na velhice darão ainda mais frutos, serão cheios de vigor e de exuberância, para anunciar que Deus é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça, né? Então a gente observa isso no Salmos. Então hoje a gente vai finalizar aqui a aula.